Olá, bom dia. São 6h12 da manhã do dia 18 de maio de 2023. Hoje é uma quinta-feira e bom dia e bom dia. Aí vamos lá. Para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Santo Deus. E o que seria? Coisa simples, coisa simples. Naquele dia, ela resolveu abusar. Muitas vezes a gente costuma mesmo desconsiderar as possibilidades. As possibilidades da gente poder buscar coisas no lugar. O problema de buscar coisas é que a gente precisa nomear. Não dá para a gente simplesmente achar que a gente pode simplesmente inventar algum tipo de... O problema são os números. Sim, é verdade. Quando a gente costuma, de fato, inventar logotipo, logo alguma coisa, a gente sempre vai abrir cova. Cova para árvore podre se plantar. E durante muito tempo, a gente esteve mesmo até a um certo cuidado tomar. Se não colocava assim em qualquer lugar, penso mesmo que diante de tudo aquilo que nós estivemos a realizar, nós passamos mesmo a acreditar. Quem iria mesmo ter força para nos derrubar? Olha só o leque de informação que eu tinha para assim pensar. Sim, eu tinha de fato colocado no altar até torre dupla no lugar. Eu não estive nem a me importar mesmo com o que se passou do lado de lá. Eu nunca quis nem sequer pensar na possibilidade de alguém me responsabilizar pelo caminho facilitar. E daí em diante, quanta coisa mais eu fui capaz de colocar no leque das possibilidades de ninguém jamais querer comigo. É contemporizar. Essa é a palavra que eu vou usar. Porque com o tempo, a gente soube se doutorar. E desde então, nós passamos a de um tudo realizar. O leque é grande. Olha, o impressionante mesmo é que eu não vejo mesmo ninguém pegar, sim, uma cartilha para nos responsabilizar. Já que eu não posso dizer que não existe reclamação, sempre tem alguém que vai reclamar. Alguns, é verdade, querem usar a reclamação para chantagear, outros querem a insatisfação manifestar e outros querem uma certa divulgação do que ali está a passar. Mas geralmente esses não têm nenhum tipo de respaldo. Ninguém vai querer de fato colocar certos assuntos no ar. E quando ele menos está a esperar, é tipo uma nota de repúdio. Sim, porque não é fácil. Não é fácil você mal arrumar, ter que mudar. E você não consegue nem mesmo atinar se foi por aquilo que você esteve a realizar. Muitos nem
nem sequer consegue lembrar. Sim, porque a gente não costuma colocar rato no lugar e imediatamente a gente vai mandar. Sim, sabe como é que é pastar? Não. A gente coloca o rato lá, rato costuma espalhar, e aí toda uma sequência a gente vai respeitar para depois dizer que o outro esteve de fato a conquistar um cargo ou outro em algum lugar. E aí, santo Deus, o tempo. Mas por que eu estou? É, ah, por quê? Porque, voltando ao princípio, sim, do nomear, o logoritmo, o logotipo, a logomarca, a logomania, a logocoisa, logo alguma coisa. Por isso, quando a gente não costuma mesmo acompanhar o que o poder público costuma realizar, sim, como fonte de pensar, é complicado. E por que é tão complicado? Porque a gente resolveu de fato pegar pesado naquele dia. Sim, especificamente naquele dia tinha um certo, um certo encontro marcado. Olha, eu não sei bem por que a gente não resolveu dar uma checada nos fatos. Sim, porque é impressionante como tudo já estava tão programado e a gente saiu assim no vácuo. Tinha auditório, o auditório montado, tinha isso e mais aquilo e aquilo. Olha, tinha muita coisa a ser marcada no mesmo horário. Fica a pensar como é que essas pessoas não estiveram mesmo a considerar no perigo mesmo de alguém denunciar, dizendo, olha, é impossível uma coincidência dessa. Todo mundo diretamente ligado àquilo que ali seria realizado, tinha compromisso marcado para o mesmo horário. E tudo registrado. Compromisso registrado até naquilo que se diz diário. Sim, sabe como é que é? Do poder, seja ele legislado, poder executado, poder judicializado, tudo assim, sincronizado. Olha, eu não sei não. Eu não sei não se a gente não vai ter, ou se a gente não vai ter mesmo que buscar, sim, buscar o verdadeiro alvo. Santo ainda tem mais essa, o verdadeiro alvo. Sim, porque não é fácil mesmo a gente ter que falar de algo tão complicado, mas é preciso. Mas é preciso, de fato, a gente colocar no cenário aquilo que, de algum modo, está sendo preservado. Olha, desde que nós resolvemos mesmo pegar pesado, a gente sempre colocou assim como ponto a ser considerado a gente se eternizar no cargo. A gente não imaginou mesmo que um dia alguém poderia, não, vou usar até assim um verbo mais assim assentado, que alguém pudesse nos desafiar no cargo. E como alguém sentia um jeito assim difícil, inacreditável, e foi o único que teve cacife para entrar no páreo e desafiar. Sim, porque ele não tinha conhecimento assim especificado
sobre o mercado, sim, politicado? Não, não tinha não. Ele era do tipo alheio aos fatos. O que ele sabia é que ele poderia realizar um trabalho e deixar um certo alicerce montado para os próximos. Sim, assim o país seria governado com um pensamento mais, vamos dizer assim, mais voltado para o mercado de trabalho. Assim pensa um empresário. A questão é que a gente não pôde mesmo derrubar. Não, derrubar no primeiro ato. Não pudemos, não. Nós não esperávamos nem sequer aquela situação. Mas como surgiu um problemão, a gente não pôde tirar vantagem da situação, não. O quê? Alguém levantou questão. O quê? Sobre a candidata em questão e disse que não aceitaria não. Que era melhor respeitar o resultado da situação. Quando o resultado foi apresentado, a dona que acreditou que iria sentar no cargo elevado, olha, cobrou um bocado. Cobrou e cobrou muito alto. O problema é que naquele momento ficava assim um tanto quanto complicado pagar. Sim, pagar. Sim, olha, o dinheiro gasto, Maria, foi um dinheiro, o que inacreditável. Um dinheiro alto, alto. Aí, como ela tinha assinado, sim, sabe como é que é? Era a cabeça, quer dizer, o cabeça do fado, teve que de fato, sabe como é que é? Colocar o quê? Os seus bens. Os seus bens no lugar marcado, assim, de fato, o dinheiro seria depositado e os bens seriam, vamos dizer assim, redirecionados. A questão é que não é uma coisa simples a gente pegar dinheiro, não, do mundo que gosta mesmo de arrotar. Eu não penso nem que arrota alho, mas arrota um bocado. E esse mundo não aceita. Não, não aceita qualquer dinheiro assim, não. Não vai aceitar dinheiro rasgado. Não vai aceitar dinheiro manchado. Não vai aceitar dinheiro com número, assim, um número assim que não bate muito bem. Pode, de fato, não complicar o mercado. Desejaram, exigiram dinheiro, dinheiro devidamente registrado. Eu não sei se a gente sabe, mas existe uma diferença. Sim, sabe como é que é? Logotipo, logomarca, logaritmo. Sim, o dinheiro que é gastado. Vamos dizer assim. Não, vamos falar gasto. O dinheiro que é gasto. Sim, para sustentar o mercado. E o dinheiro que é gasto, sim, para o poder público ser ali alimentado. Sim, existe de fato um pensamento direcionado para de fato o conceito de público e privado ser separado. É por isso que é tão complicado a gente sentar no tal cargo. Porque se o dinheiro público ele precisa mesmo ser direcionado e deve ser registrado, imagine você ter que encontrar um meio desse dinheiro pegar para a dívida pagar, porque quem está a nos cobrar não aceita o dinheiro que o mercado está a usar para de fato o privado sustentar. E aí você ter que os seus bens alienar,
você ter que acordo firmar, você ter que pedir dinheiro de outro lugar e aí você não consegue mesmo justificar. Imagine você usar, olha, a Suprema do lugar para de fato do páreo tirar. Porque sabe que se ele sentar lá, não tem como a dívida quitar. A questão é que, olha, quando a gente resolve em comparsa a gente confiar, a gente deveria colocar os dois pés para o ar. Assim ajudaria a cabeça a pensar. Quem colocaram lá se recusa terminantemente a pagar. Porque ele sabe que se ele de fato ajudar a pagar, ele não vai poder se redirecionar. Tem quase 100% de chance de colocar em outro lá. Assim, ele resolveu mesmo, vamos dizer, chantagear. Ou, de fato, me coloco para eu ali. Sabe como é que é na linha assim, o páreo, pegar, me coloco como a cabeça, cabeça do páreo, ou eu não vou, de fato, o acordo honrar. E olha que já tem até uma certa, assim, uma certa questão. O problema é isso, a jurisdição, a judicialização da questão. Aí que gerou um problemão. Como teve que, de fato, judicializar a questão, sabe como é que é? Dívida de elevação. Aí pronto, aí começou o quê? Aí começou, de fato, aquilo que se chama complicação. O que? Oh, meu Deus, espelho reflete. Sabe como é que é? Uma coisa é o espelho refletir alguém. A outra coisa é, de fato, a gente distrair, achando que a gente pode, de fato, sentar e abrir falação. E aí o reflexo, o quê? Sim, de montar, mostrando a real situação e dinheiro. O quê? Aí a gente teve que abrir mão de desvalorização. O quê? Desvalorizaram. O quê? Vamos dizer assim, a questão. Fundo de pensão. Desvalorizaram tanto o fundo de pensão. O que quase ficaram com o pires na mão. Sabe como é que é, né? Eu não aceito receber, sabe como é que é? Dinheiro de privatização. Em compensação, eu vou pegar e vou, de fato, usar o dinheiro da desvalorização. O quê? Ai, aí eu posso, de fato, um e outro agradar. Sabe como é que é? Um casebrezinho eu comprar, sabe? Se eu quiser um sítiozinho ali, não. Quer mais o quê? Ah, quer o seu amiguinho ajudar? E aí pronto. Só que devemos nos lembrar que quando essas pessoas abrem a porta, sim, para um ou outro, sabe como é que entrar? Eles costumam deixar, de fato, um caminho, o quê? Um caminho de dor para o outro, de fato, carregar. Nunca é barato. Nunca é barato a gente achar que esse dinheiro vai nos ajudar. Olha, é tanto papel que a gente precisa assinar e no fundo mesmo a gente vai ter que bancar muito mais do que aquilo que a gente estará a pensar. Sim, porque partido a gente vai ter. Não, a gente vai ter que carregar. É muito mais simples a gente sentar, sim, com o gerente e pedir um dinheiro, sabe como é que é, o nosso bem colocar lá, depois a coisa, do que a gente aceitar dinheiro de quem a gente acha. Olha, nesse momento específico, a gente deveria de fato procurar, sim,
Ou devo lembrar, sim, tem um diário popular. Sim, aquele que, sabe como é que é, o poder público costuma usar para, de fato, dinheiro passar. Pense, pense e pense. No montante de gente que a gente não vai nem acreditar, sim, como beneficiar do lugar. Eu não sei não se é permitido lá no tal lugar, se a estátua da Boa Esperança está. Eu não sei não se é permitido mesmo a gente usar Câmara Legislativa. Sim, para. Sabe como é que é? Para. Eu não digo que é amiguinho, sei lá, agradar. Eu nunca ouvi falar que é permitido. Sim, porque olha, pelo que eu estive mesmo a buscar, você precisa mesmo um projeto criar, especificar, dar uma espécie de entrada, esperar de fato a casa ali avaliar se é possível da coisa assim se dar, se tem realmente base, sim, para colocar ali. Muitas vezes até precisa votar, porque não se pode entrar num lugar com um tal de um projeto para você simplesmente executar. Você precisa respeitar quem mora lá, quem está lá, aí precisa de acordar lá com o cara. Olha, é uma confusão danada mesmo, a coisa lá não é uma coisa assim, eu vou levar isso para lá, não. Coisa simples você pode até levar, mas até isso você tem que acordar com quem está a governar. Não basta chegar, você pegar assim uma fruta e jogar lá para um pé. Simplesmente brotar. Imagine, imagine coisa que nunca vai chegar no lugar. Que quem está a governar não tem nem noção. Nem noção de que isso está lá. Mas tudo colocado como se ele estivesse a avalizar. Imagine, quando você somar aquilo tudo, você vai falar, onde é que esse dinheiro? Onde é que esse dinheiro eles vão encontrar? Como é que isso tudo aqui está se dá? Mas a gente resolveu. Não, a gente resolveu mesmo. Sabe como é que é? De um tudo realizar. Penso mesmo que a gente ainda não entendeu. Não entendeu mesmo. Que a diferença entre aqui e lá é que lá tem base. Base para sustentar. Se tem um alicerce. Olha, tem um alicerce no lugar. Tem leis a se especificar. O quê? Se encara a caixa. Aqui vai identificar, você vai olhar, sabe? Coisa boa, aquilo que a gente esteve a aprender. Cara crachá. Você olhar a sua cara e identificar com o crachá. Lá tem leis específicas mesmo. Lá tem tanta coisa que eles podem usar para de fato a verdade apresentar. Que isso? Que isso eu nem preciso mesmo falar. Mas se eu for pegar o ralo do lugar, sabe como é que é? Nós abusamos, nós não nos contentamos em ser lixão. Não, a gente resolveu de fato tudo lavar. Se eu pegar o ralo do lugar, nós não temos nem condição do dedinho levantar. E eu não vou ocultar, não vou amenizar, não vou falar palavra para nós não temos. Nós resolvemos ser o ralo do lugar, facilitando tudo quanto é tipo de coisa que aqui se desejou passar. Passamos de fato a trabalhar nessa condição, se nós vamos ser o ralo. Aí passa aqui, joga para aqui, nós não temos condições nenhuma, nem da nossa própria legislação buscar, para a gente ter meio de sustentar. Nós não temos, não. Essa ilusão, eu não vou plantar nenhum tipo de plantação. Sabe como é que é árvore? É, de anão, não. Vou não. Não vou plantar coca, não. Eu vou simplesmente falar. Lá eles têm.
A diferença é que lá eles têm legislação. Eles têm. E tem com generalização e com especificação, eles sabem. Eles sabem usar. Eles sabem. Eles certamente sabem encontrar especificamente a legislação para de fato tudo aquilo ali encaixar. Se ainda não estiver a realizar, certamente não estão a se preocupar não. Não estão não. Lá eles não vão pegar a coxa de retalho, de outro lugar não. Para uma legislação formal, um acordo firmar e a coisa em si mesmo piorar não. Nós não temos nem mais essa coxa de retalho. Eu preciso mesmo avisar. Nós acabamos de acabar. Quando a gente aceitou, olha, o caixão fechar e de fato a pá de cal colocar. Quando a gente esteve mesmo assim calado diante da situação que esteve a se apresentar e a gente estará acompanhado, nem precisa aqui falar. Então, eu vou colaborar. Mas eu vou colaborar como eu sempre estive a realizar. É trazendo a leitura como a leitura está. Eles não têm nem porquê mesmo. Levantar com um certo grau de preocupação, nem não dormir, nem eu preciso cochilar lá. Não, tem não. Eles podem ficar lá, ó, de boa. Eles vão saber aplicar, coisa assim, ó. Nem a estrutura deles, nem a estrutura. Isso aí ou aquilo, seja lá como for, nem a estrutura pode abalar. Não. Eles têm esse alicerce, eles têm até parede, porque as casas, eles souberam diferenciar. Imagine quando essas casas resolverem se juntar. Trazendo um pensamento maior, não tem quem possa mesmo tirar deles o direito deles mesmo nos cobrar. Olha, eu tenho mesmo que alertar. A coisa vai se dar da forma como cada um desejar, porque cada um é responsável. Mas, olha, se olhar para um estádio de futebol, cada um vai gritar o gol com o seu próprio jeito particular. Mas a trajetória da bola vai ser aquela ali, ó, que os jogadores estiveram a trabalhar para no gol entrar. Essa é a trajetória da bola. Essa trajetória da bola a gente não pode mudar, não. A gente pode enxergar de acordo com o lugar que a gente no estádio está e gritar. E cada um falar, foi assim, mas a trajetória da bola está ali, ó. Com cada jogador antes de a trave atravessar, é aquela beleza da torcida manifestar. Assim, ontem, quando eu estava assistindo a beleza que foi, o Real não deu assim, não. Foi uma decepção. Mas como eu estava torcendo para, de fato, o azulzinho ganhar, sim, porque ficar com esse negócio toda vez só Real? Eu falei, não, eu gosto, é verdade, tal, gosto do futebol. Por gostar tanto do futebol, eu tava querendo, não, tem que colocar, tem que se trocar, tem que outro crescer, tem que apresentar, outro tem que dominar e depois vai sair, vai passar, os vão chegar. Imagine, eu vou poder mudar a trajetória da bola? A história eu posso contar com o meu olhar, mas a trajetória da bola vai estar lá. Com a perfeição de quem esteve de fato a ensinar o que cada jogador deveria realizar para o resultado alcançar. O outro lado certamente não esteve a funcionar, mas aquele conseguiu.
conseguiu mesmo comemorar e estou feliz pelo futebol. Assim eu quero também me felicitar pelas conquistas que nós podemos conquistar. Mas é reconhecendo a nossa incapacidade da cidadania, a gente de fato aqui alcançar. Nós precisamos, de fato, enxergar o buraco que nós estivemos a parar. E quem vive no buraco não pode dizer que é cidadão de nenhum lugar. Não pode. Cidadão está longe de viver no buraco. Eu sinto muito, mas a gente precisa apenas aceitar os fatos. Nós não temos de fato outro resultado a não ser de fato querer mesmo sair do buraco. Mas é compreendendo que a gente de fato foi jogado e nós nos acostumamos com os atos aqui praticados. Eu sinto muito. Bom dia, bom dia, bom dia. E é sem nenhum tipo de alegria. A situação, com toda certeza, é de dor e agonia para a tão ditosa democracia.